meu caso é sobre precedentes e superação, um caso sobre um exemplo prático que a gente só vê esse tal do precedente nos ingessa, a gente não sabe o que fazer. Eu pensei, ok, eu vou trazer um caso prático que nós conseguimos na vida real, né, Fernanda? De prospective overruling, ok? O nome é chique, mas não é nada demais. Mas é legal, o caso é bem legal. E queria também agradecer aqui, que eu tô com super amigas, então um momento mulher, essa manhã mulher, Maria Clara, maravilhosa, um exemplo de promotora, de pesquisadora, um exemplo de mulher, né? E a Karina, que é um doce, é promotora de improbidade, mas ela é um docinho de coco de pessoa. Então, obrigada, gente, que nós estamos aqui, na maioria, mulheres. Isso é raro na improbidade. Se fosse na infância, qualquer coisa, eu diria ok. Mas improbidade, isso aqui é... O jogo é duro, tá? Então, o meu caso aqui, que a gente pensou em trabalhar hoje, foi um caso que ele é um problema que nós vivemos no Brasil, nós vivemos no mundo esse problema, e a gente dá um pouco por morta peleia, como se diz lá no Rio Grande do Sul. Ninguém discute mais, porque afinal de contas nós estamos engessados com o precedente vinculante trazido no tema 1088 do STJ. E a partir disso, todo mundo repete esse abuso, essa arbitrariedade, essa violação contra os direitos humanos, e ninguém discute. Muito pouco se discute. As ações que tem iniciaram e faliram, as ações civis públicas, ninguém consegue sair desse engessamento. E aí veio um caso para a gente, e a gente pensou, quebramos cabeça. Todo mundo diz, esquece esse negócio difícil, pelo amor de Deus, e eu não. E eu lá esperando o momento, batendo cabeça até que a gente evoluiu e conseguiu um início de sucesso. Mas eu achei interessante compartilhar essa ideia. O que aconteceu, então? Nós tivemos um caso de uma pessoa que nos procurou, portadora do HIV, e que disse que não conseguiria participar de um concurso público na PM do Espírito Santo, porque esse concurso exige, dentro das exigências, um momento de realização de exame para comprovação de sorologia de HIV. E aí a pessoa disse, olha, eu tenho HIV, eu não quero revelar isso porque vai me prejudicar, eu estou fazendo direito, e eu não sei o que fazer. Se eu entrar com uma ação individual, eu estou ferrado, que vai aparecer o meu nome, e eu preciso do Ministério Público. E nós começamos a procurar a jurisprudência, o que se tratava, e não tinha, tudo ferrado, a porta trancada, sobre esse ponto que nos parece, assim, leigamente tão absurdo, né? Porque é óbvio que é um absurdo, mas como sair disso? E aí, nós pensamos, então, o que a gente precisa estrategicamente para sair dessa situação? Nós precisamos justamente de um caso importante, como foi mencionado aqui pelo Dr. Zé Carlos, uma produção de prova, que eu diria consistente, e buscar alguma, além da produção de prova, a primeira estratégia foi essa, mas uma produção boa, para que a gente possa levar esse caso adiante e esse caso seja um caso paradigma. Então, nós pensamos o seguinte: primeira coisa, há sim uma confusão, né, entre a questão, primeira coisa de base, se confunde muito o que é HIV do que é a doença, que é a AIDS, a chamada síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, antigamente, não precisava ter muita diferença disso. Lá na década de 80, quem tinha HIV e AIDS era tudo a mesma coisa. Ou seja, a pessoa estava ferrada, porque não tinha um tratamento adequado. Essa pessoa, em pouco tempo, ela realmente não poderia trabalhar
e iria morrer. Então, isso era a realidade do passado, e nós entendemos que essa realidade foi a realidade que criou o tema lá do STJ 1088. Esse tema, ele ingessa todas as Forças Armadas e as polícias militares do Brasil inteiro. Por quê? Não obstante, a gente já tem evoluído dizendo que não, o direito ao acesso ao trabalho não pode haver discriminação, isso não se admite em lugar nenhum, concurso público não pode haver isso. Isso já se evoluiu. Só que o que eles faziam e fazem quando tem questões relacionadas à polícia militar e forças armadas, eles dizem, não, o cara tem que ser um Rambo, o cara tem que ter um preparo físico fenomenal. Não pode ser uma pessoinha assim, esmirradinha, fraquinha, que esse cara só vai dar confusão. Ele tem que ter um preparo, então ele não pode ter nada disso. E aí usam um critério que, na verdade, tem um fundo extremamente discriminativo e antigo, porque não acompanha a evolução do que aconteceu na medicina, e continua assim. Então, essa pessoa basta ter o HIV, que é o vírus, para ela estar bloqueada de acesso a Forças Armadas e tal. O que acontece nisso? E aí nós fizemos reuniões com o Estado do Espírito Santo para dizer, olha, a gente fez uma recomendação que isso não pode, aí usamos os argumentos, isso não pode acontecer. E eles, não, a gente não tem como aceitar. Aí é que vem o furo da bala, como se diz. Eles, não, a gente não pode aceitar isso, porque nós temos o tema, esse, que leva a pessoa, basta ter o HIV, que ela imediatamente vai para a reforma. É um direito, uma coisa linda, um direito. Então, ela vai para a reforma imediatamente fazendo um exame. Então, basta um policial militar ou das Forças Armadas fazer um exame de HIV detectado, esse cara tem direito automático para ir para a reforma. Aí nós, que legal, então é um direito, beleza. E nos bloquearam, disse, por isso que nós não vamos cumprir a recomendação e não vamos excluir do edital que está acontecendo o concurso atualmente da polícia, essa exigência do exame de sangue, porque vai que entra um cara nesse concurso, no outro dia ele vai para a reforma, então isso vai quebrar a Previdência. Aí nós, tá bom, lindo. Aí pensamos aqui, o que nós vamos fazer? Nós temos, primeiro, o fundo de toda essa estrutura é dizer que essa pessoa não tem capacidade laborativa. Ela não tem capacidade laborativa porque ela tem HIV. Nós precisamos desconstruir isso e se isso é correto ou não. Ponto 1 da nossa análise. Ponto 2, essa questão da reforma, de ir imediato para a reforma. Por que existe isso e se isso faz sentido? Aí, o ponto 1 da nossa pesquisa, que foi a questão probatória. Começamos a entrar em contato com todo o cenário nacional, do Estado e do município, com pareceres, e fizemos um arcabouço de pareceres dentro da nossa ação civil pública sobre isso, pesquisando. A pergunta nunca foi, a gente não desviou para direitos humanos, que nós ia se ferrar. Esse é um ponto que eu gostaria de falar. A gente tem que trabalhar, aprender a trabalhar com a questão processual. Não adianta dizer, porque a Constituição dá acesso a todos, porque já teve ações anteriores da Defensoria Pública questionando a questão dos direitos humanos e tal, e tal. É lindo direitos humanos. Só que eles nos quebram numa paulada dessas, dizendo economicamente a Previdência e tchau. Entendeu? Então, a gente tem que pensar assim, a gente tem que desviar a questão material e sair e voltar para o processo. E pensar o que eu faço processualmente para sair desse enrosco. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Nós temos um enrosco de precedente nos ferrando e nós temos um enrosco de, evidentemente, que uma modificação do mundo,
porque nós não temos mais a década de 80, que a pessoa realmente tinha HIV e estava ferrada, era uma sentença de morte. Esperava lá 6 meses, 1 ano, o cara começava tum-tum-tum e ia morrer. Nós não temos mais isso. Então, como a gente pensa, ok, vamos trabalhar com a pesquisa desses médicos. E aí entramos, então, com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, entramos com o Centro de Referência de Vitória, do Estado, entramos com o Departamento do Ministério da Saúde Nacional sobre isso, buscando, então, pareceres de infectologistas e manifestações sobre todos esses órgãos, fazendo a seguinte pergunta: capacidade laborativa. Me faz esse recorte. Eu só quero saber de capacidade laborativa. Essa pessoa, ela tem condições de fazer barra, de pular, de correr, de fazer o que precisar, de subir montanha, de virar um Rambo, ou ele é uma pessoa menos? E o cara, não. Ele é idêntico, ele é igual. A pessoa toma o remédio hoje, ela não tem nenhum problema. Esse retroviral que hoje se usa, ele permite a pessoa, inclusive, ela nem transmite o HIV adiante. Ela é mais segura fazer o sexo com uma pessoa que tem HIV, para não transmitir, tomando o remédio, do que sem. Então, quer dizer assim, hoje a pessoa faz, ele faz o que ele quiser, ele pode ser triatleta, ele... Aí buscamos, então, não há problemas na capacidade laborativa. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, uma modificação do que há de realidade para que se formou aquele precedente lá atrás do STJ, né? Que bloqueio que todo mundo usa. Porque, no fundo, o que acontece? A polícia ainda tem um certo preconceito e esse precedente, ele facilita também, porque diz assim, deixa quieto, não entra, não vamos ter esse problema, e se repete em editais Brasil afora, seja das Forças Armadas, seja da polícia, esse mesmo óbice a participação do concurso. Aí o que acontece? Conseguimos essa prova. Beleza, essa prova nos levaria à modificação do precedente, só que ela também não estaria muito boa, né? Porque teria que sensibilizar, e aí a gente pensou, putz, acho que a gente vai tomar ferro, vamos tomar bomba e não vamos conseguir mudar isso. Aí começamos a pesquisar, vamos pesquisar o caso concreto, ver se tem uma criatura no mundo que tentou ir para a reforma. Aí, pesquisando, achei um mandado de segurança de um cara, policial militar, com HIV, querendo ir para a reforma. Aí o que aconteceu? Polícia Militar do Espírito Santo diz: não, você não pode ir para a reforma porque hoje mudou, você não comprovou sua incapacidade definitiva laborativa. Hoje há uma diferenciação entre HIV, tudo que eu queria ouvir, e para o cara não ir, HIV e AIDS. Então, você não vai. E aí eu chamei o cara, tomei depoimento e tal. Então, quer dizer, mais esse elemento. Então, nós temos aí uma prova sobre a modificação da ciência, da medicina, e também um caso concreto mostrando que, de fato, o Espírito Santo não manda para a reforma, ele quer que a pessoa esteja realmente doente, ou seja, ele já está utilizando a modificação da ciência e nem cumprindo o precedente está. Ok? Aí, beleza. Aí, passando isso, a gente pensou, então nós precisamos superar esse precedente. Como que a gente vai fazer isso? Para superar o precedente, tu tem que ter 2 elementos. Tu tem que ver uma tendência, fazer uma leitura dos tribunais superiores e também ter algo de base que modifique a base, materialmente falando, que nós já tínhamos probatoriamente, já temos essa formação dentro da nossa ação civil pública. E como que a gente faria, então, a leitura dessa jurisprudência? Então, a leitura da jurisprudência, ela se dá da seguinte maneira sobre esse tema. Ela é uma questão
que nós temos uma tendência, e o STF e o STJ diferentes. Então, o STF, em casos anteriores à situação narrada, anteriores ao tema, já vinha em 3 situações tratando 2020 e depois 2023 com Alexandre de Moraes. Em 3 situações, ele já diz, no primeiro, no ADI 2341, ele diz que o Estado ele não pode fazer discriminação contra HIV, de uma maneira genérica, sem ser nas Forças Armadas. Era um concurso qualquer. Aí a Rosa Weber, em 2020, deu essa decisão em ADI. Aí depois não nas Forças Armadas. Aí depois nós temos também em 2020 o Edson Fachin dizendo que a pessoa do sexo masculino que tiver relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo, ela pode sim fazer doação de sangue, porque antes não podia, porque se presumia que ia sair jogando HIV em todo mundo e blá, 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 blá. E aí ele disse, não, pode fazer. Então, já mostrando uma tendência, nada ainda em Polícia Militar e Forças Armadas. Aí vem, em 2023, o Alexandre de Moraes, no recurso extraordinário, dizendo que não se pode, então, obstar o ingresso das Forças Armadas para portador de HIV. E aí nós temos essa linha narrativa demonstrando que, ok, o STF tem uma simpatia para essa situação de não proibição, de não discriminação e tal e tal. Essa feita a leitura do STF. Quando nós vamos para o STJ, muda, porque o STJ tem, então, esse tema do 1088, que justamente diz o seguinte, ele diz que o militar com HIV vai imediatamente para a reforma, sem precisar comprovar, sem passar em junta nenhuma, ele é mandado imediatamente para a reforma. E é isso que se usa nos editais Brasil afora para impedir e exigir o exame de HIV. Beleza. Nos responderam, então, a polícia e o Estado do Espírito Santo, dizendo, não, nós vamos aqui cumprir o 1088, o tema, portanto, não vamos modificar o edital. E aí, a gente, então, trabalhou com essa questão da superação, mostrando essa linha de tempo e depois mostrando no apagar das luzes. Aí vem o elemento sorte, né? Porque também o ser humano não vive sem o elemento sorte, né? Até então nós estava assim, vai ser difícil. Mas aí no apagar das luzes, numa pesquisinha, pá! Suspensão do tema 1088 pelo STF. Suspensão do tema. Então, uma vez suspenso o tema pelo STF, ele suspendeu o tema e aí criou a lacuna. E a gente diz, não, agora nós vamos fazer a releitura de toda a história fática que a gente provou na nossa ação, e você não vai aplicar mais o tema 1088, que é justamente essa suspensão, ela busca discutir essa questão de mandar imediatamente para a reforma. Então, o tema agora foi suspenso pelo tema 1310 do STF, que diz que sobre a impossibilidade do militar portador assintomático do vírus ser reformado ex officio por incapacidade definitiva para o serviço das Forças Armadas. Isso, então, nos ajudou a fazer o gol. Então, nós conseguimos reverter.
umas 40 jurisprudências do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Brasil inteiro sobre essa questão. Então, nós conseguimos agora avançar, ganhamos a liminar e estamos nesse trabalho sobre essa questão, mostrando, então, que a gente precisa ter cuidado de não fazer uma leitura engessada sobre precedentes e abandonar o barco. Isso é um ponto importantíssimo. Buscar, então, que histórico levou aquilo, como que a gente consegue, então, buscar um prospective overruling daquilo que não está bom, daquilo que é discriminatório, em outros casos também, sem ter um caso importante, uma produção probatória forte, com órgãos importantes, falando sobre o assunto, especialistas, e depois a gente questionar essa modificação, a gente pode tomar uma postura inadequada, principalmente para o exercício da nossa atividade, que é de modificar a realidade, quando essa realidade, ela, na verdade, tem um fundo de ilegalidade, de inconstitucionalidade, como é o caso aqui apresentado. Nós temos aqui, na verdade, um direito que foi criado, que já está, que não condiz mais com a realidade, porque esse direito seria adequado na década de 80, que a pessoa realmente não teria condições laborativas. A situação fática já se modificou em tantas décadas, a medicina foi antes que o direito ficou para trás, e nós não atualizamos, e que é usado, na verdade, como bloqueio de acesso ao trabalho a tantas pessoas que têm ainda o HIV e que circulam e que necessitam desse trabalho, e que é usado um direito que, na verdade, ele bloqueia o início desse direito, porque a pessoa nunca vai entrar, e depois as pessoas que lá dentro ainda têm, nós comprovamos que mesmo tendo aí, eles aplicam para sair. Ou seja, eles querem uma limpa, eles não querem ninguém dentro que tenha, né? E também não deixam que a pessoa entre para ter. Então, quer dizer, nós realmente temos um caso de discriminação que abrange todas as Forças Armadas e abrange polícia militar de todo o Brasil. Então, é uma situação bastante ampla, que gera muitos danos aí Brasil afora, e aí eu achei interessante compartilhar com os senhores, porque essa questão dos precedentes, para a gente manejar, ela pode nos engessar se a gente não souber manejar, e para a gente sair desse suposto engessamento, a gente tem que ter um fôlego maior argumentativo. Então, a gente tem que ter um fôlego de prova muito maior, e também essa questão de mostrar o histórico da modificação para que o próprio Tribunal Superior possa verificar o quanto que ele está inadequado. Então, era basicamente as minhas considerações, e espero que a gente possa multiplicar isso nos outros estados, né? Porque é um caso bastante revoltante, eu diria. Revoltante. Muito obrigado, e agradeço também a paciência de vocês me ouvirem. Muito obrigada. Então, a gente vai falar de duas situações. De um TAC que o Ministério Público fez no inquérito civil antigo, lá em 2015, na 4ª Promotoria de Justiça Civil de Linhares. E o objetivo desse objeto, né, da descrição de fato desse inquérito civil, era apurar o número excessivo de comissionados na Câmara Municipal de Linhares. E qual era o contexto desse inquérito civil que nós tínhamos aqui em Linhares?
a gente vinha no município, com a Câmara Municipal de Linhares especificamente, de um desgaste com a população e com a imagem da Câmara. No ano anterior ao TAC, o TAC era de 2019, e no anterior a gente teve uma prisão de uma vereadora por rachide, na operação chamada Salário Amigo, que foi deflagrada pelo GAECO Norte, junto com a primeira Promotoria de Justiça Criminal de Linhares. E aí a gente tinha um excesso de comissionados na Câmara, tinha esse desgaste, que qual seria a função da Câmara dentro desse panorama assim, de violação à moralidade, de falta de probidade e de descompromisso com a comunidade local, que é a comunidade de linharense. E nessa época a gente tinha também uma ONG, que era a MIL, que era uma ONG de transparência, muito atuante também, trazia muita coisa para a gente. Então a gente tinha assim duas forças bem antagônicas trabalhando socialmente, que era a defesa do patrimônio público e a violação à probidade administrativa. E aí, depois de muito diálogo com o presidente da Câmara, com os vereadores, nós conseguimos avançar e construir uma resposta satisfatória à transparência pública, que foi o TAC de julho de 2019, com os 13 vereadores da Câmara Municipal de Linhares. E o que a gente conseguiu nesse TAC? A gente conseguiu duas coisas importantes. A gente conseguiu reduzir o número de comissionados de 12 cargos para 7 cargos, que é praticamente metade, e a gente estabeleceu prazos para que isso fosse concretizado no TAC. 2 cargos seriam até 31 de julho de 2020, 3 cargos até 1º de janeiro de 2021. E, além disso, nós conseguimos também estabelecer que os 7 cargos que subsistiram, que permaneceriam junto aos gabinetes dos vereadores, ele teria um grau de escolaridade regido por lei. Então, 3 cargos seriam de nível superior, 2 cargos de nível médio e 2 cargos de nível fundamental. E esse TAC foi homologado judicialmente. Isso foi muito importante aqui para o município de Linhares, para mudar esse panorama da imagem da Câmara junto com a população. E nesse TAC, a gente teve um ganho qualitativo e um ganho quantitativo. No ganho quantitativo, porque a gente conseguiu enxugar o número de comissionados, de 12 para 7. E no qualitativo, que a gente conseguiu implementar um grau de escolaridade, um padrão de educação formal para os ocupantes do cargo de comissão. E a gente tinha muito problema com a situação anterior ao TAC, que é funcionário fantasma, o funcionário que não cumpria carga horária. A gente tem outras improbidades relacionadas a essa temática. Então, foi muito bacana a gente fazer essa construção consensuada, dialogada, a muitas mãos, em que a gente deixou de lado isso que o José Carlos trouxe no início da fala dele, do filme do Advogado-Diabo, vaidade, definitivamente meu pecado favorito. Porque a gente só consegue sentar à mesa e discutir quando a gente afasta a vaidade. Quando a gente consegue abrir mão do que a gente entende devido e o outro também abrir mão do que entende devido para construir uma resposta conjunta. Então, eu sou muito entusiasta do diálogo. E a gente não pode esquecer, e aí eu vou trazer dados da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, da TAJUD, do CNJ, até que o José Carlos também trouxe na fala dele, e esse foi um estudo, vou colocar daqui a pouco no chat, um estudo da FGV, que o tempo médio hoje de tramitação das ações de improbidade é de 7 anos. Então, se a gente não começar a sentar para tentar resolver de forma dialogada, com os instrumentos consensuais que o ordenamento jurídico nos disponibiliza, a gente vai ficar refém de 7 anos de tramitação de uma ação de improbidade. E aí, o que adianta, né, José Carlos, a gente ter uma sentença que fez a indisponibilidade de 1 milhão se você não tem dinheiro? Não adianta nada. Agora, quando você senta e consegue dialogar, consegue construir junto com o agente público uma resposta, você evita
e você tem efetividade. Você evita a tramitação morosa, extremamente lenta, que só prejudica o interesse público e consegue uma resposta efetiva, como a gente teve aqui no TAC da Câmara Municipal. Então, acho importante a gente... E quando a gente fala de cargo comissionado, a gente tem uma série de questões relacionadas a isso. A gente não tinha no gabinete nem lugar para sentar os 7 assessores que cada gabinete tinha. Tinha espaço físico. Como que essa pessoa vai trabalhar? Você não tem uma mesa, um lugar para sentar. Então, você precisava, assim, urgentemente, fazer uma adequação à realidade. A gente precisa de gente com formação, a gente precisa de um número mais enxuto. Está falando de uma cidade de médio porte, que é Linhares. É uma cidade que não tem nem 200 mil habitantes. Então, essa disparidade entre os comissionados da Câmara e a realidade do município era muito gritante. E com muito diálogo, foi muita conversa com esses vereadores. Foi um vai e vem, foi muito ofício, foi muita instrução. Você vê que o inquérito era de 2015, o TAC vem em 2019. Então, a gente teve esse ápice da mancha da Câmara Municipal, que foi a prisão da vereadora por Rachid, e estava tudo caminhando bem errado aqui no município. E uma outra situação que também eu gostaria de destacar da atuação aqui na 4ª Promotoria de Justiça Civil de Linhares, que tem atribuição não só da defesa do patrimônio público, tem outras matérias também, foi os ANPCs numa ação de improbidade de 2023. A gente tinha um inquérito civil, esse inquérito civil 2021-0011 403454, que o objetivo dele era apurar o recebimento de jetons recebidos por servidores da Câmara. Olha a Câmara aí, Câmara que fez o TAC, né, da moralidade. Olha como o Ministério Público tem que estar atento o tempo todo, porque a criatividade dos gestores é impressionante. E a gente teve esse problema, a gente detectou no inquérito civil de 2021 que de 2018 a 2020, alguns servidores da Câmara receberam esse jeton para atuar numa chamada Comissão do Almoxarifado. Só que depois de muito oficiar a Câmara, fazer diversas oitivas, a gente teve 13 oitivas nesse inquérito civil, a gente teve análise técnica do CADP, e aí eu gostaria de registrar meu agradecimento à doutora Mariana, à equipe do CADP. Sem esse apoio técnico, a gente não consegue trabalhar, a gente não tem perna para conseguir instrumentalizar e instruir procedimentos de investigações cíveis, se não for a ajuda do CADP. E eu demando bastante o CADP. Onde eu estou, eu demando o CADP. Tá, sempre tem um ofício lá. Doutora Graziela, não sei, pedindo alguma coisa. E ao longo desses 2 anos, nós identificamos que diversos servidores receberam essa gratificação sem nunca ter trabalhado. Não teve uma reunião, não teve um registro. Eles falaram mesmo, nunca reuni mesmo. A gente tinha essa gratificação, mas eu realmente nunca trabalhei em nada em prol desse almoxarifado. A gente teve análise do CADP para calcular o valor do ressarcimento que deveria ser feito. E aí a promotoria entrou em contato com as pessoas investigadas, ninguém quis fazer NPC. Tá, então o que a gente faz? A gente faz pelo clássico, ajuiza a ação de improbidade, depois chama novamente para falar. Vocês têm interesse em fazer o NPC? E aí o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade contra 16 réus e teve a felicidade de fazer 13 ANPCs com 13 réus. Esses ANPCs foram homologados judicialmente, estão em fase de cumprimento, e o valor pago a título de jeton chegou de acordo com o cálculo do CADP, R$ 602.758,17, que foram pagos aos servidores a título de jeton, sem nunca ter feito uma reunião.
relacionada a essa comissão do almoxarifado. Então, mais uma vez, voltando a esses dados atuais sobre o tempo médio de tramitação das ações de improbidade no Brasil, de acordo com a data JUDE, que é de 7 anos. Se a gente for esperar o tempo médio de tramitação de uma ação de improbidade, a gente não consegue trabalhar. É muito importante para o promotor de justiça sentar e tentar dialogar. Ainda que muitas vezes, durante a fase da tramitação do inquérito, não tem esse interesse do investigado em pactuar, em tabular um acordo, mas depois de ajuizada a ação, aí o interesse muitas vezes aparece. Você vê que nessa ação de improbidade, nós tínhamos 16, os 13, quase a maioria quis quis ajustar o acordo de não persecução cível e colocar um fim nessa discussão. Então, eu ressalto a importância de nos voltarmos ao acordo, de incentivarmos os gestores que estão sendo incentivados a firmarem acordos com o Ministério Público, a mudar essa mentalidade litigiosa e passar realmente para esse momento vocacionado ao acordo, ao diálogo. E depois de 2022, da nova LIA, de acordo com essa data, com os dados da DataJut, até foi o doutor Zé Carlos que trouxe para a gente teve uma diminuição de 36% de ajuizamento de ações de improbidade administrativa. Com todas essas dificuldades que nós temos, lógico que muitos foi por causa de acordo, mas a maioria tem certeza que não. Foi porque os tipos ímprobos desapareceram, foram extirpados do ordenamento jurídico. Então, a gente precisa repensar na nossa atuação, na atuação estratégica, até que ponto a gente consegue firmar acordos, TACs, e tentar resolver de forma consensuada e trazer respostas mais concretas para a sociedade. Eu estava dando uma pesquisada nesses dados da database. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ele é o 20º na lista dos ministérios públicos que propõem ações de improbidade administrativa. O Tribunal de Minas, o doutor Zé Carlos, está em 3º lugar. Então, a gente precisa avançar mais na resposta à defesa do patrimônio público. E eu acredito que, com os AMPCs, a gente consegue trazer respostas mais concretas, mais satisfatórias e mais adequadas à nossa realidade. Então, deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui. Como é que eu encerro o compartilhamento? Marcel, pode me ajudar aqui a encerrar? Tem um botão parar aí, parar compartilhamento, doutora. Aí Deixa eu ver, acho que tá. Os menuzinhos aí. Achei, vamos lá, parei. Isso. Então, eu acho que só com o diálogo é que a gente consegue obter resultados mais satisfatórios. Coloco aqui à disposição de vocês. Trouxe casos simples, mas eu gosto de destacar os resultados consensuados, os resultados dialogados. Eu acho muito importante essa abertura para o diálogo. E fazendo uma propaganda, já que a gente está falando de defesa do patrimônio público, do livro que doutor Hermes Zanetti, doutor Eduardo Salomão, doutor Emerson Garcia foram os organizadores da coletânea, e eu tive a oportunidade de contribuir com um artigo. Eu, colega Alexandre Coura, colega Luciano Rocha, falando sobre a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, que veda a alteração do tipo ímprobo na sentença. Nós temos uma ADI, que é a ADI 7236, que ainda está em tramitação, julgando questões relacionadas à nova Lei de Improbidade ainda, e esse artigo é um deles, mas acho que vale a pena a leitura, porque, infelizmente, a gente não tem tanta publicação assim
do olhar do Ministério Público sobre a nova lei de improbidade. O pouco que a gente tem, acho que a gente precisa ler. Agradeço a todos, muito obrigada pelo espaço, eu estou aqui para aprender com vocês. Então, para a gente entender um pouquinho, eu fiz aqui um cronograma aqui, um apanhado aqui de algumas coisas para vocês entenderem um pouquinho esse histórico. O que acontece? A Aracruz, ela tem uma empresa que é dona de um aterro sanitário e que presta esses serviços de limpeza pública desde 1997, né? E tá lá, realmente ela exerce uma hegemonia imbatível. Bom, em 2007, a prefeitura lançou um procedimento licitatório, óbvio que essa empresa venceu e firmou o primeiro contrato de serviços de limpeza pública, né? No ano seguinte foi lançada uma nova licitação e veio então o segundo contrato, que era de destinação de resíduos sólidos, que é onde ela é realmente imbatível por ela ter o aterro sanitário localizado lá em Aracruz. O que acontece? Esses contratos, eles têm prazo até final de 2013, início de 2014, porém, nessa época, 2009, 2010, Aracruz, ela se vê mergulhada numa série de denúncias e ela é alvo de inúmeros escândalos, inclusive saiu na mídia, foi uma série de corrupções, os agentes públicos realmente estavam mergulhados em atos de corrupção. Teve um caso que ficou famoso na época, que foi um secretário de suprimentos que foi encontrado com uma mala de dinheiro, que pegou essa mala de dinheiro, jogou por cima do muro, enfim. Isso aconteceu no âmbito da prefeitura, né? No âmbito da Câmara, então, foi feita uma investigação, porque também haviam diversas denúncias de corrupção, e uma dessas operações foi denominada Operação Lixinho. O que era essa Operação Lixinho? Ela descobriu que, na verdade, essa empresa detentora desses contratos pagava propina a esses vereadores, né? Na época era em torno de 26 mil reais, e o presidente da Câmara ficava responsável, então, de fazer a distribuição desses valores com os colegas. Claro que ele ficava com a fatia maior, ele ficava com 5 mil, né, já que ele era o organizador ali do esquema, ele ficava com 5 mil e passava, então, 3 mil para os colegas, para cada colega, né? Essa operação realmente ela foi bem sucedida, e com base nisso foi ajuizada uma ação de improbidade administrativa e uma ação penal. Essa ação de improbidade administrativa ajuizada no ano de 2012 conseguiu finalmente ver uma sentença procedente, aleluia, este ano, no ano de 2024, mas pelo menos foi julgado procedente, né, gente? Antes tarde do que nunca. E a ação penal transitou em julgado ano passado também, condenando os agentes públicos, só não condenando a suposta funcionária da empresa por questões de não haver provas de quem realmente ela seria. Enfim, mas os agentes públicos foram todos condenados por terem recebido essa propina. E o que acontece? Nesse cenário aí de corrupção envolvendo esses contratos de serviço público, o Ministério Público, que já vinha acompanhando isso, né? Na verdade, o Ministério Público sempre acompanhou isso, ele fez um acordo com o município de Aracruz para que contratasse uma empresa para que fizesse estudos, primeiro para que desenvolvesse o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e que também fizesse estudo de viabilidade econômica financeira para embasar as próximas licitações, né? Acontece que esse estudo, então foi contratada a empresa FGV e o tempo foi passando. Então, houve a transição de prefeito, né? Encerrou-se o mandato em 2012, o prefeito assumiu em 2013. Quando ele assume em 2013, ele encontra ainda esses contratos com a Ambitec ainda em vigência e ao mesmo tempo em que tenta contratar essa empresa para fazer esses estudos e apresentar esses projetos. Não dá tempo de apresentar esses estudos até encerrar o contrato com a Ambitec, então começa-se a era das contratações emergenciais, para que o serviço não fosse interrompido. O primeiro contrato emergencial, óbvio que foi firmado com a Ambitec, porque ela sempre apresenta o menor preço, ela tem essa vantagem, né?
Na época, no estado do Espírito Santo, só haviam 3 aterros sanitários em condições de operar, que era a Ambital, a marca ambiental, e a CT-RVV, sendo que a única sediada em Aracruz era a Ambitec. Então, ela realmente apresentava uma proposta vantajosa em razão de não ter o custo de transporte, né, desse lixo. Enfim, os estudos, então, conseguiram ser finalizados e no ano 2014 lança-se o edital de concorrência pública. Ocorre que todo o esforço que o Ministério Público havia feito para que fosse feita a divisão desses lotes, para que se separasse esse serviço e conseguisse, pelo menos, promover uma ampla concorrência nos outros serviços, não foi observado nesse edital. O edital fez a aglutinação dos lotes em um objeto só. E aí, então, o Ministério Público teve que interferir nisso para promover a devida segregação, até porque havia até uma decisão do Tribunal de Contas para que fosse feita essa separação. Por que isso? Porque vocês percebam que a gama maior de serviços, que era de varrição, coleta, limpeza, era o de maior valor, custava 3 vezes mais o lote 1, né? 1.960.000. Enquanto o lote 2, que era a destinação de resíduos sólidos, a qual a Ambitec realmente sempre tinha essa hegemonia, era 1/3 do valor. Então, havia realmente essa preocupação em se garantir, pelo menos, em se garantir essa ampla concorrência no lote 1 para que a gente tivesse outras opções de empresas prestando esse tipo de serviço em Aracruz. E aí, quando finalmente esse edital foi retificado, acontece, então, uma chuva de impugnações das empresas interessadas em participar do certame. Ora era pela via administrativa, ora era pela via judicial, ora era o Tribunal de Contas determinando a suspensão do certame, enfim. Foi uma verdadeira novela, essa licitação concorrência pública aí de 4 de 2014. Essa novela, na verdade, ela só foi se encerrar em 2019, 2020, com muita insistência minha na época, já tinha assumido, enfim. Tivemos um embate seríssimo lá numa reunião que já estava assim, realmente, já tinha passado de todos os limites. Quando a gente não consegue pela via judicial, a gente vai no grito, né? A gente, enfim. E, enquanto isso, essas contratações, então, emergenciais, elas foram se perpetuando. Até que, em 2015, o que é que acontece? Naquela ação penal que foi ajuizada do lixinho, o Ministério Público consegue uma medida cautelar proibindo, então, o representante legal da Ambitec de participar de licitações. E aí, então, a Ambitec, ela sai do cenário, entre aspas, formalmente, porque a Ambitec nunca saiu desse cenário, mas ela sai formalmente do cenário e abre espaço para uma nova empresa chegar, também por meio de contratação emergencial. Então, começam, então, as contratações com a Corpus. No ano de 2015, eu chego em Aracruz e encontro esse cenário e encontro diversos procedimentos, né, diversas investigações a respeito desses contratos. E numa dessas investigações, eu cheguei a ajuizar a ação de improbidade afastando Ambitec em razão de um aditivo contratual que elevou assim, um contrato bem acima do esperado e foi em razão de... era um adicional indevido. Enfim, essa ação eu ajuizei, inicialmente ela foi rejeitada pelo juízo, mas nós apelamos, eu consegui anular essa sentença e determinou o recebimento da inicial com prosseguimento feito, só que está no STJ aí, aguardando inúmeros recursos. Bom, no ano de 2016, então, permanece esse imbróglio com essa licitação, a administração pública não consegue dar andamento a essa licitação e o mandato é encerrado, né? Vem as eleições municipais de 2016, o candidato do prefeito não se elege e o candidato da oposição é eleito. O que é que acontece? O então prefeito, o novo prefeito que assume, ele já assume no primeiro dia útil do mandato, ele já assume dando uma determinação de que se faça uma fiscalização imediata nesse contrato de lixo. Reúne toda a equipe dele e faz uma auditoria assim, completa, minuciosa nesse contrato para achar
todas as irregularidades. E conclui, apresenta um relatório bastante conclusivo de inúmeras irregularidades de execução contratual, de irregularidades relacionadas à vigilância sanitária, e concluindo pela necessidade de rescisão imediata com a aplicação de diversas penalidades a essa empresa. Mas, estranhamente, muito embora tivesse esse relatório contendo essas diversas irregularidades, ele resolve fazer uma rescisão amigável com a empresa Corpus, sem aplicar nenhum tipo de penalidade, né? Acredito que eles dois sentaram para conversar, reuniram, enfim, né? E amigavelmente encerraram esse contrato de milhões. E o contrato foi encerrado em 24 de fevereiro, e no dia 6 de março, então, o município de Aracruz ele troca um contrato, um contrato emergencial que até então era de R$ 1.646.000, por outro contrato no valor de R$ 2.499.000. Olha que maravilha, um aumento de 51% no valor desse contrato para fazer a mesmíssima coisa. O que acontece? Uma avalanche de denúncias, de reclamações, pressão para todos os lados, a ponto do deputado... A pressão foi tão grande que o deputado Hudson Leal foi ir no plenário da Assembleia Legislativa tecer críticas severas a esse contrato, foi divulgado na mídia, foi encaminhado para o Ministério Público, enfim. E ele, o deputado, cobrava dos vereadores uma posição, né, de tão absurdo que foi essa reviravolta que aconteceu no município de Aracruz, né, porque se discutia tanto essa questão do lixo, e a solução que o novo prefeito foi apresentar uma nova empresa, aparentemente uma nova empresa, com esse contrato aí, que já era superfaturado, ficou mais superfaturado ainda. Acontece que no meio dessas denúncias surge uma notícia de que o próprio deputado Hudson Leal teria presenciado o encontro do prefeito antes de assumir o mandato, mas depois de ganhar as eleições, um encontro com esse empresário do ramo dessas empresas de lixo. E, curiosamente, esse empresário veio a ser o vencedor dessa contratação emergencial que o prefeito fez. Então, assim, aquelas suspeitas ficaram maiores ainda, né? E todo mundo se voltou para descobrir quem era essa nova empresa que estava surgindo. Na verdade, essa nova empresa de nova só tinha um nome, né? Quem estava por trás, na verdade, já eram velhos conhecidos nossos. Embora o dono da SA não fosse diretamente vinculado às outras empresas que estavam participando dos certames, ele tinha parentesco com o sócio das outras empresas, e o responsável técnico dessa nova empresa, na verdade, era o dono das outras empresas. Então, na verdade, se verificou aí um grupo, era um verdadeiro grupo, que já vinha... era o grupo que estava tentando combater as contratações emergenciais, que desde 2011 vinha fazendo denúncias contra a Ambitec, contra a Corpus, porque, na verdade, eles queriam, né? Eles queriam esse serviço. E, finalmente, esse grupo conseguiu obter esse serviço. E o que é que acontece? Isso tudo causou uma pressão política gigante no município de Aracruz, e os vereadores, então, se viram aí obrigados a instaurar uma CPI. Essa CPI, ela foi assinada por todos os vereadores na época. O prefeito, ele ficou numa situação muito delicada, e foi instaurado no mesmo ano, no ano de 2017. No ano de 2018, esse relatório final da CPI ele é aprovado nos 2 turnos. Tudo indicava que o prefeito realmente seria afastado, porque a votação realmente, se seguisse nessa linha, ele seria afastado. Mas, no último momento, na hora em que a denúncia é apresentada e foi realizada a sessão para a votação do prefeito, surpreendentemente surge um voto a favor do prefeito que muda o quórum.
né? E aí deixa de ter maioria absoluta e ele então não é afastado. A denúncia é recebida, mas ele não é afastado. E aí, 2 dias depois, ele então, um aliado político dele entra com uma medida judicial e consegue suspender toda a CPI, né? Enfim. Paralelo ao que estava acontecendo em Aracruz, isso tudo acontecia no âmbito de Aracruz, né? Paralelo a isso, o GAECO Norte, os promotores de justiça da comarca de São Mateus, eles já vinham realizando desde o ano 2017 uma operação denominada Varredura. Essa operação, ela foi uma operação muito grande, ela durou aí durante muitos anos, porque ela, na verdade, ela descortinou todo esse esquema envolvendo essas empresas de lixo no estado do Espírito Santo. E ela abrangeu diversos municípios. E o que foi que se descobriu nessa operação? Que, na verdade, as empresas todas eram amiguinhas, né? Todas eram conhecidas, amiguinhas, e elas negociavam as licitações no estado todo. Então, quando a empresa estava interessada em vencer uma licitação em determinado município, ela apresentava uma proposta superfaturada naquele município e chamava as amiguinhas para vir cobrir o preço, né? Então, todas apresentavam em preço superfaturado, mas sabendo que a dela era de menor valor, ela vencia a licitação e, em contrapartida, né, para compensar aí o favor recebido, ela fazia subcontratações com essas empresas ou alugava máquinas e equipamentos. Então, nessa época, né, eu já havia assumido de fato essa promotoria, que estava vinculada a todos esses procedimentos, e eu fui pedir ajuda ao GAECO para então trazer essa investigação cá para Aracruz, né? Tentar puxar essa investigação, já que era uma investigação tão ampla, tão ramificada pelo estado todo, haveria de ter uma ligação com Aracruz, óbvio. Mas, realmente, assim, foi um trabalho muito extenso, muito difícil. O GAECO, realmente, ele fez um trabalho gigante. E, finalmente, assim, foi difícil chegar em Aracruz, mas se chegou. Finalmente chegou. No ano de 2021, 2022, finalmente essa operação chega no município de Aracruz. E, na verdade, quando se resgata todo o material probatório dessa primeira fase, se descobriu, então, toda a ligação entre essas empresas também nessas contratações no município de Aracruz. Conseguimos pegar interceptações, troca de mensagens, de e-mails, com todas essas empresas negociando essas cotações, essas propostas de preço no município de Aracruz. E também, né, já não era surpresa, mas, enfim, comprovou-se o que já eram suspeitas, ligações dessa empresa vencedora com o prefeito, tanto pós-eleição como na época daquela contratação inicial. Então, com base nesse compartilhamento de provas dessa mega operação que foi realizada aí a cargo do GAECO, a gente conseguiu, então, finalizar essas investigações. O promotor criminal, ele ajuizou a ação penal contra a empresa SA. No âmbito da improbidade, eu ajuizei a ação de improbidade tanto em relação aos contratos com a Corpus, como na nova gestão, nos contratos com a empresa SA. Essas ações, elas estão novinhas, né? Óbvio, estão em andamento ainda, não temos ainda resposta, mas, enfim, pelo menos essas investigações foram concluídas. Mas o trabalho não termina. Por quê? Porque as contratações emergenciais foram encerradas, mas quem vence a licitação? Óbvio, a SA. E quem que, ao longo desses anos todos, é subcontratada para o serviço de destinação de resíduos sólidos? A Ambitec. Então, assim, elas permanecem no município de Aracruz, existem outros procedimentos investigatórios. Então, assim, é uma verdadeira novela sem fim. Mas é o nosso trabalho. Acreditamos que, na medida do possível, né, dentro aí dos nossos esforços, até agora nós entregamos aquilo que foi possível entregar. Agradeço ao GAECO pela colaboração tão significativa, por ter realizado um trabalho tão proficiente realmente no desmantelamento mesmo dessa organização criminosa em todo o estado, que um braço dela foi lá em Aracruz, mas foi uma operação assim que realmente atingiu o estado todo. E foi graças realmente a essa operação que nós conseguimos concluir essas investigações, e é isso.
né? Obrigada aí pela paciência, já estamos quase na hora do almoço, mas é isso. Quero aqui agradecer de coração a Mariana pela oportunidade, dizer aqui que eu também, eu então sou amiga de todas, assim, tenho esse crédito. E me sinto em casa, essa é a minha casa, a proteção da integridade é a minha casa. Mariana Pezino tem sido uma liderança generosa, é minha amiga pessoal, mas tem desempenhado um papel relevante como gestora, né, de uma política institucional que é desafiadora, sempre e especialmente no momento, né? Ela tem conduzido o CADP não apenas com bastante estratégia e inteligência emocional, como também com perfil de gestão administrativa para oferecer respostas nos nossos suportes técnicos, que é fundamental, né, que é muito crucial para que a gente obtenha êxito nas demandas do nosso dia a dia. José Carlos é um parceiro de muitos anos, nós já nos conhecemos, não vamos nem dizer quando, mas estamos juntos aí em mais de uma trincheira, e ele sempre traz para nós, além desse afeto mineiro, otimismo, um conhecimento técnico e jurídico aliado com uma experiência muito consistente, né, de uma trajetória que é de um promotor de verdade e que caminha produzindo história e doutrina e literatura, né? Então, assim, eu acho que ele é para nós um pacote completo de diálogo. Acho que as minhas amigas Grazes e Karina trouxeram aqui cada uma delas um brilho especial, mas que é interessante a gente fixar o que exatamente elas trouxeram, né? Acho que Grazi traz uma perspectiva, quando ela fala dos precedentes, ela fixa que para nós é importante a importância de nós não nos descuidarmos dessa produção do direito, tá? Às vezes nós estamos bastante revoltados com o que a jurisprudência nos traz, né? Nós gostaríamos de julgados favoráveis às teses do Ministério Público, mas a gente não pode deixar de olhar para trás e ver que muitos julgados favoráveis a nós construíram normas da própria lei de improbidade administrativa que nasceu lá atrás e que teve um STJ que, em dado momento, fez o dano presumido, enfim, e que construiu teses que foram muito importantes para nós. Então, assim, acho que o que Grazi fez hoje foi, além de mostrar um caso brilhante, nos lembrar de que nós não podemos deixar de ocupar esse espaço e exercer o nosso papel. A Grazi Deprat traz aí, com brilhantismo, as etapas, né, de uma grande mediação que ocorre na vida real. E esse também é importante a gente falar sobre isso. Ela é uma promotora corajosa, brilhante, também, e a gente combate a corrupção na vida real nas promotorias de justiça. É lá que a gente faz combate à corrupção e é nesses casos que a gente transforma o país, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode nunca esquecer disso, do quanto é importante a nossa eficiência capilarizada, né, em temas que são relevantes enquanto norma para serem replicados e são relevantes para as comunidades locais, né, que fazem muita transformação em um determinado lugar. E ela também conjuga aí o brilhantismo da literatura e vem sendo uma acadêmica vigorosa, né, na construção dessa nossa ideia, nessa visão de mundo jurídica de Ministério Público. Karina Jovita é minha amiga pessoal de coração, uma promotora competente, traz para a gente um caso complexo com os desafios, que é trabalhar num caso complexo, né, numa promotoria de interior, né? Enfim, que tem que lidar com uma série de outras demandas, e a importância, reforça aí o que traz Zé Carlos, da importância da gente agir em rede institucionalmente, de dar as mãos para o GAECO e do nosso lugar de Ministério Público, que é dialógico, mas que é também de apresentar as posições certas no direito sancionador quando elas são reclamadas, né, por uma comunidade que precisa ver aí
os seus grandes dilemas satisfeitos. Meu exercício aqui vai ser rapidinho, sem slide, porque está perto da hora do almoço e eu acho que nós já tivemos muito protagonismo hoje. Eu vou falar no final, muito rapidamente, sobre um caso concreto, que não é caso concreto, que é o Fórum de Integridade dos Legislativos Municipais, que é um projeto que a minha promotoria encabeçou e encabeça ainda. Mas antes disso, eu vou dar um giro rápido aqui, porque o que a Mariana me pediu foi para a gente falar sobre coisas importantes que a gente pode fazer numa promotoria de justiça, que a gente trouxesse algo aqui, né, de uma experiência ou de uma visão de mundo que pudesse ser contributivo, né? Sim, eu quero começar dizendo o seguinte: a gente comemora o Dia Internacional da Anticorrupção, né, em breve, e dia de comemoração é para dizer assim, volta aqui no otimismo que eu compartilho com o José. Por mais difícil que seja, nós temos avanços no combate à corrupção no Brasil, né? Se a gente for olhar na quadra da história, o pré-88 não tem tanto tempo assim, e a gente teve um bloco de normativos consistente, a gente teve um bloco de estruturações, a gente teve um avanço civilizatório no combate à corrupção no país. Se nós formos olhar para trás antes do mensalão, nós nunca tínhamos tido no Brasil uma condenação de oligarquias políticas enfim, de altos escalões, e nós vivemos, de 88 para cá, uma série de mutações de fortalecimento dessa agenda, que também se fortaleceu internacionalmente, né? Com erros e acertos, para nós repensarmos aí depois. Quero fazer meu registro de felicidade na nossa comemoração do Dia Anticorrupção. O que nós vivemos hoje, para mim, é um momento em que a legislação, né, e as cobranças institucionais, ou seja, um fluxo de freios e de tensionamentos entre poderes, caracteriza uma tendência de diminuição da nossa condição de persecução. Okay? Nós temos um retrocesso do ponto de vista, ao menos do ponto de vista da teoria do direito econômico, na legislação de combate à corrupção, no sentido de que a gente tem menos custo versus benefício, né? A gente está investigando com mais dificuldade, as penas ficam menores, a gente precisa sofisticar melhor isso, a gente tem um esforço maior para detectar e para processar e para punir. Quando a gente tem um esforço maior, a gente tem um indicador lá da teoria do direito econômico em que né, aquele velho binômio, né, na teoria racional, então se corromper fica mais fácil, digamos assim. A gente vive esse momento e eu queria dizer que a teoria, isso é uma mudança de paradigma. Mas a teoria institucionalismo, a teoria que estuda as instituições, ela desenvolveu uma categoria analítica chamada momento crítico. Como é que ela explica isso? Olha, toda instituição ela é formada por uma série de paradigmas, modos de agir, que levam à solução de um problema. O problema, no nosso caso, a corrupção. Quando a sociedade muda, e aí eu acho que o José falou muito bem, ela muda rapidamente, e aquele paradigma começa a não resolver o problema ou começa a gerar outros problemas, nós temos o que a teoria institucionalista chama de momento crítico. É nos momentos críticos em que a gente sofre críticas severas, em que aqueles paradigmas em que a gente atuava são colocados em xeque e se abre um leque de possibilidades para bem ou para mal, né? Os momentos críticos são momentos caóticos, né? São momentos de instabilidade jurídica, pessoal e institucional, e são momentos de desestímulo, né? Em regra, nós nem sabemos para onde vamos em momentos críticos, e não sabemos mesmo. Mas eles têm algo de bom. Momentos críticos são espaços de redesenho de sistemas que depois tendem a estabilizar normas. Portanto, a gente tem um dever de casa muito importante durante o momento crítico, porque como nós vamos agir agora para sim ou para não, também vai definir algo que, se a teoria institucionalista estiver certa, vai se estabilizar
por mais uma década, 2 décadas, até que a gente viva o nosso próximo momento crítico. Falando muito rapidamente pelo direito sancionador, para eu passar para a próxima chave, que é o meu caso concreto, o que eu acho do direito sancionador que pode ser um bom dever de casa para nós, enquanto Ministério Público? Nós temos uma lei de improbidade que, como eu disse, reduz a nossa condição à luz da teoria de direito econômico e aumenta a condição de discussão à luz de uma teoria de justiça na proporcionalidade por culpabilidade do agente. É isso que o novo regime faz, né? Dificulta as coisas. Ele dificulta as coisas em 3 grandes blocos, que a gente não vai se alongar sobre eles, mas no elemento subjetivo, a gente exclui a culpa, entra numa série de discussões sobre dolo específico ou direto, enfim. Ele retira a improbidade por princípios, né, que é uma perda hermenêutica grande para a lei de improbidade, que tem reflexos importantes, né? Impõe a taxatividade e ele reduz uma série de vantagens processuais e de presunções que facilitavam, geravam atalhos para a gente, que faziam muita diferença naquela conta nossa de qual o tamanho do nosso esforço para a gente conseguir punir corrupção. Né? Eu acho que é isso que ele faz. E o que a gente tem que fazer? E eu vou dar um bloco, assim, a gente tem que fazer muita coisa, mas eu acho que a gente tem que fazer 3 muito especialmente aqui. E falamos um pouco delas no decorrer desse dia. A primeira coisa é que eu acho que a gente vai precisar construir jurisprudência do novo regime. Vou concordar aqui com Grazi e com as Grazes. Vou concordar com as Grazes. Esse novo regime, ela é uma lei novinha, em folha ainda, né? Então, assim, ela ainda vai ser objeto da finalização do controle de constitucionalidade mais global do STF, mas depois ela vai ser objeto de uma série de construção de novos precedentes. E esse desenho da nova lei, ele vai nascer desse intercurso, né? Então, assim, eu acho que o Ministério Público precisa prestar atenção nisso e construir doutrina, Grazi Deprat, concordo com você, e trabalhar bastante para construir uma jurisprudência. Semana que vem nós vamos ter lá pela Comissão de Defesa da Probidade Administrativa do CNMP, da qual hoje eu sou membro colaboradora, o nosso primeiro Congresso Nacional de Integridade, e vamos votar os enunciados da integridade, né? Eu acho que vai ser um passo importante. A gente precisa consolidar posicionamento para ter reforço teórico e institucional nas nossas ações e para a gente poder encorpar essa nossa veia interpretativa, né? A nossa forma de ver como que esses dispositivos vão poder efetivar os direitos. Então, acho que essa é um dever de casa. Esse dever de casa não se faz só teoricamente, ele também se faz na prática, e aí eu acho que a gente precisa ativar um agir estratégico no Ministério Público, né? Que não é só desenvolver teoria, mas que é também fazer leading case. Né, a gente vai conseguir jurisprudência melhor se a gente souber trabalhar o caso concreto. O caso concreto é importante para as decisões judiciais. Né? O Brasil adota claramente uma visão pós-positivista nos tribunais superiores que considera os elementos do caso concreto para produzir os precedentes. Então, eu acho que a gente precisa estudar o que a gente vai subir, como que a gente vai lidar, onde que a gente vai defender qual tese, e isso a Defensoria faz, os advogados fazem, isso é do sistema jurídico e é um bom caminho. E precisamos também escolher nossos instrumentos. Né? Acho que o Zé Carlos falou um pouco, vamos tomar cuidado, a gente deve agir ali, a gente deve agir no penal, a gente deve agir no cível, onde é que a gente tem que pensar com calma, né? E é isso, eu queria reforçar essa fala, já foi
a fala de José, mas eu acho que a gente tem que, também no cível, ainda onde a gente ainda não tenha essa articulação, que é fundamental e a gente precisa fazer, pensar nesses instrumentos. E ele falou sobre a leniência, mas eu vou falar sobre a anticorrupção, sob a perspectiva do elemento subjetivo, né? A gente tem uma lei que tem responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que está em vigor, né? E o Ministério Público tem uma legitimidade subsidiária. Então, assim, a gente tem uma lei que dificulta bastante, a gente está gastando bastante energia para tentar construir, mas a gente também tem instrumento que, pelo menos do ponto de vista da pessoa jurídica, tem um atalho que continua valendo, né? Então, assim, eu acho que dentro das promotorias civis a gente deve estudar onde não cabe a gente fazer a anticorrupção, porque a gente tem um regime jurídico totalmente diferente em termos de binômio aí do custo-benefício na anticorrupção. É algo que eu tenho tentado buscar, né? O segundo desafio nosso é sofisticar a nossa prova, é melhorar a nossa performance. Olha só, se a lei exige uma série de demonstrações, ela exige que ela aumenta para nós o ônus probatório. A gente precisa provar que ele tinha intencionalidade, a gente precisa provar quem se locupletou com o quê, a gente precisa provar o dano, ele não pode ser mais presumido, em tese, a vigorar o texto original da lei. Se a gente precisa provar mais, a gente precisa produzir melhor a prova. Então, assim, eu acho que está na hora do Ministério Público entender que ele talvez precise selecionar melhor esses casos e aprofundar um pouco mais, e aí a fala de José foi fantástica, né? E a experiência de Karina também, no sentido da gente qualificar essa rede e conseguir fixar nossos pontos. O que Grazi fez não foi num caso concreto de investigação, mas ela fez um exercício importante aqui para nós. Ela fixou os pontos controvertidos do sucesso da atuação dela. E eu acho que a gente precisa trabalhar dentro dos inquéritos civis de modo a realmente ter uma construção investigativa focada, objetiva, profunda e estratégica, né? E bem pontuada para ter uma performance de sucesso nas nossas ações. A terceira coisa que eu acho que a gente precisa fazer, e que o Ministério Público sabe disso, e a gente já discute há muito tempo também, mas a gente precisa voltar para isso persistentemente, é a advocacy. O Ministério Público evoluiu bastante no controle dos prazos, das normas, de como que a gente finaliza os nossos procedimentos investigatórios, mas a gente ainda vive um momento de heterogeneidade entre o que a gente investe na nossa rapidez e eficiência investigatória e o que a gente investe na nossa rapidez e eficiência processual, né? Então, assim, os nossos sistemas... Olha, o que a doutora Mariana está mencionando aqui, que é uma dificuldade nossa atual de fazer levantamento, né, das nossas ações de improbidade. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, porque esse sistema pede resposta para a gente da nossa eficiência em conduzir processo judicial. Esse sistema pede resposta para o Ministério Público da nossa eficiência em conduzir rapidamente e conduzir com sucesso. Então, eu acho assim, nesse pacote de remodelamentos que nós precisamos fazer para o bem, porque eu acho que isso é ótimo quando a gente sofre no momento crítico, uma crítica significa que a gente pode dar um salto qualitativo importante. Tá aí a minha opinião sobre a nossa advocacy que precisa melhorar. Vou falar agora do segundo eixo das promotorias de patrimônio público que eu escolhi aqui, que é a minha chave hoje do coração. Promotor do patrimônio não se limita à procuração de improbidade administrativa, ele não se limita a impor sanção. Ele é um promotor de integridade pública, né? E a gente falou também um pouco isso por aqui, para dizer que essa integridade ela é mais do que não roubar,
né, que integridade é conformidade constitucional para a efetivação de direitos fundamentais, né? Acho que Mariana falou muito bem, colocou isso de uma maneira muito clara, e eu acho que o Ministério Público ele já consegue visualizar esse tamanho da nossa importância, né? Mas eu vou fazer um recorte aqui, porque apesar da gente saber que a gente precisa fazer prevenção, justiça negocial, que a gente precisa fazer demanda para fortalecer controle interno, que são atuações que vêm se repetindo de uma maneira bastante positiva, né, nas nossas promotorias de patrimônio, eu acho que a gente precisa ainda dar mais um salto. E o salto que eu vou sugerir aqui diz respeito a um papel que o Ministério Público tem na promoção da governança pública, tá? É a onda do momento, o ESG, e a governança pública não é só, ela não é só o controle interno, ok? Quando a gente pensa aqui, o que é governança pública, a gente vai ter num conceito básico que ele vai ser um conjunto de objetivos, de metas, de princípios e de mecanismos para a gente alcançar os objetivos e resultados institucionais. Os resultados institucionais de uma administração pública são a afirmação de direitos, a realização, a efetivação dessa política pública, né? E aí a gente volta aqui para o nosso problema estrutural. O que é a mudança do regime jurídico, o que a mudança do regime jurídico da lei de improbidade fez com a questão estrutural do combate à corrupção? Ela retirou do combate à corrupção por improbidade o combate, a lógica de combater a irresponsabilidade. Ela deixou no combate à corrupção um corredor mais estreito que é do combate à fraude. Vamos tirar aquele gestor que errou, mas não tinha intenção, mas não tinha condição. Esse é o discurso que legitimou o novo regime jurídico. E o que esse regime jurídico faz? Ele, então, tira do sistema sancionador o mecanismo de inibir a negligência, o descaso, a irresponsabilidade. E deixa dentro desse sistema um mecanismo de impedir aquela corrupção do desvio desejado, daquele suborno, daquele ato efetivamente intencional, né? Só que assim, nós precisamos nesse país, para efetivar direitos, nós precisamos de responsabilidade. Né? Não basta num país com tanta desigualdade e com tantos problemas e com recursos esparsos que a gente apenas puna quem roubou. A gente precisa que as administrações públicas resolvam, efetivem direitos. E aí eu acho que a minha proposta é a seguinte, eu acho que a gente deve, e pretendo fazer isso, tenho feito na minha promotoria, dar um salto qualitativo em relação a só defender o controle interno para também promover sistemas de governança. O que são os sistemas de governança? Para mim, eles têm uma característica dentro daquela lógica em que a gente tem que estabelecer os mecanismos para chegar a objetivos processual. Grazi novamente está certo. Sistemas de governança têm que estabelecer processos. Processos de quê? Duas coisas. Tomada de decisão com base em evidências e justificações racionais, e não por questões eminentemente políticas e arbitrárias, e monitoramento de políticas públicas. A minha proposta clara aqui é que o patrimônio público tome para si o dever de casa de fazer, de forma dialógica, positiva, mas bastante persistente, processos de metodologia que aportem governança nas gestões públicas, né? Que a gente consiga escrever um fluxo e naturalizar nas nossas administrações públicas o fluxo de decisões por evidências, e que a gente consiga também depois monitorar os resultados. Como é que a gente resolve por evidência? A gente tem que minimamente diagnosticar o problema,
formalizar quais são as possíveis soluções, traçar uma prospecção de que essas soluções, aonde essas soluções vão nos levar, escolher e depois medir. Se a gente alocou recurso para essas soluções, se a gente gastou esse recurso de fato, ou ele ficou parado, em que esse recurso foi gasto, se as atividades que estavam planejadas foram realizadas e quais são os resultados que a gente teve em prospecção que foram efetivados ou não. Isso chama planejamento estratégico. Mas nesse país a gente consegue redigir muito bem planejamento estratégico, mas a gente não consegue fazer na prática. Então, assim, essa é a minha primeira proposta. A minha segunda proposta, e que tem um pouco a ver com o meu fórum, é o seguinte: eu acho que o Ministério Público do Patrimônio tem que prestar atenção no Poder Legislativo. Tá? O Poder Legislativo sempre foi um grande desafio para nós. Ele passa por nós nessas questões aí que a Grazi trouxe, no Rachid, na gestão dos servidores, nos jetons, em algumas questões envolvendo negociações que dizem respeito à compra de votos no presidencialismo de coalizão, né, ou nos governos de coalizão municipais e estaduais. Mas depois de 2014, a partir do momento em que o Brasil começou a entrar num processo de crise democrática, o legislativo, ele ganhou também, nesse momento crítico, novas conformações. E pelo menos do ponto de vista federal, hoje o legislativo ele passou, depois da mudança do processo orçamentário, a tomar para si grande parte do poder de alocação de recursos públicos. Isso ainda não aconteceu para os estados ou municípios, mas já aconteceu na esfera federal. O que isso significa? Quando o legislativo toma para si a ampliação do valor em que ele emenda o orçamento, porque classicamente o poder executivo, desde 88, decidia onde alocar, mandava o projeto de lei orçamentária para o legislativo, que tinha um poder de emendamento pequeno, e o fazia, mas não implicava em decidir um percentual que fosse decisivo para a alocação daquilo que a gente vai chamar de despesas discricionárias, né? Porque assim, tem aquilo que não se pode mexer, que são as obrigatórias, ninguém mexe, todo mundo tem que cumprir. Mas no que sobra é o que vai investir no país, né? É o projeto de investimento, é o projeto de prioridade da política pública. Isso sempre teve uma dominância do Executivo até 2014, quando então o Congresso passou a mudar esse processo orçamentário e aconteceram dois fenômenos. O valor das emendas aumentou significativamente e também o que aconteceu é que esse orçamento foi ficando cada vez mais impositivo. O que significa isso? Significa que quando o orçamento é autorizativo, o legislativo emenda, mas o executivo só cumpre se quiser. Né? Quando ele é impositivo, o legislativo emenda e o executivo tem que cumprir. Dentro desse pacote vieram as emendas PIX, que Mariana está aí todo dia mandando um monte de orientações para a gente. E aí sim, a gente tem que fiscalizar as emendas PIX, acho que os centros de apoio estão fazendo um ótimo trabalho nisso, mas o que eu quero refletir é que se esse modelo ele se perpetuar, ou seja, ele se estabilizar, a gente tem um deslocamento da figura da ordenação de despesas da alocação de recursos públicos do executivo para o legislativo. Só que nós temos um sistema de controle e governança que foi totalmente desenhado para controlar o executivo ordenando despesas, e nós não temos um sistema de controle que garanta eficácia alocativa e operacional por decisão de parlamento. Então, assim, eu acho que nós temos aí, a depender de como o rumo das coisas em termos de reprodução desse paradigma vai acontecer em estados e municípios, um bom desafio, né? Enfim, acho que de questões abstratas sobre como eu vejo o futuro do Ministério Público eram essas as minhas colocações. E vou terminar bem rapidinho, que está na hora do almoço mesmo, falando de um
de um exercício que eu fiz, com foco no legislativo, né, que não tem nada a ver com as emendas parlamentares, mas que tem a ver com um início de olhar para esse poder, né, de olhar, que é um olhar um pouco com cautela, né, para garantir a fiscalização adequada, mas que é um olhar também de democracia, no sentido de dizer assim, olha só, a gente também precisa melhorar a credibilidade do legislativo, porque a credibilidade das instituições é importante. E aí, assim, pensando nisso, a 13ª Promotoria da Serra, junto com outros atores, criou um projeto. Tá? Ele se chama Fórum de Integridade dos Legislativos Municipais, e ele tem por objetivo ser um projeto guarda-chuva para a gente melhorar 3 coisas nos legislativos municipais, que são as câmaras, e que, assim, tem uma política ainda muito desafiadora na maior parte dos municípios. As 3 coisas são transparência e sustentabilidade, a participação social e a qualidade legislativa, né? Então, assim, esse legislativo, o fórum não é ideológico, né? Naturalmente ele tem uma perspectiva de olhar para essa qualidade legislativa com bastante compromisso, com uma neutralidade, né? Já que o parlamento é plural. Mas a gente precisa ter um desafio democrático, que é, primeiro, garantir que esse legislativo ele seja visto adequadamente, e essa lógica de governança tem que acontecer lá também. Segundo, superar um déficit democrático, que é o seguinte: as pessoas não se sentem representadas pelos seus delegados, né? Assim, as pesquisas democráticas indicam que a gente tem um problema com a democracia indireta, que é o fato da desvinculação. Então, assim, vai ser muito salutar se nós conseguirmos organizar essa forma de participação, que é uma demanda muito brasileira, né? E que foi um ganho muito grande com 88, dentro desse legislativo. Então, assim, processos de escuta racional, de estudo em comissões, de melhorar a performance de aporte de estudos públicos, de como que as pessoas que são impactadas pelos projetos de lei podem ter seus pontos de vista. Isso é uma perspectiva de governo aberto que é em ascensão já na América Latina, e a gente precisa voltar para ela nas câmaras. E a terceira é a qualidade, né? Quando eu falo em qualidade, volto a dizer, a gente não está falando em conteúdo de lei, mas a gente está falando se a gente tem um legislativo que discute um orçamento público, que discute questões importantes para a sociedade, educação, urbanismo, meio ambiente, saúde, ou se a gente tem um legislativo que preponderantemente só vota nome de rua, só faz indicação de bueiro, qual é o lugar dessa estrutura tão importante para a democracia dentro do município, né, que é onde nasce a política. A gente criou esse fórum, ele é composto pelo Ministério Público, ele nasceu na Serra, a Câmara e o município também participam, e por algumas entidades da sociedade civil organizada. Compõe esse fórum a Transparência Capixaba, né, que é um braço da Transparência Internacional no Espírito Santo, o Espírito Santo em Ação e a ASES, que são duas entidades de representação do setor produtivo, né, e que têm sido até muito parceiras nesse desenvolvimento de governança. E a associação, a Federação das Associações dos Moradores, né, a comunidade faz parte desse fórum, e a OAB seccional também. Qual foi a estratégia que nós adotamos ali para fazer isso? Nós fizemos uma estratégia de diagnóstico de boas práticas, e nós utilizamos uma inspiração do Índice de Transparência e Governança, da Transparência Internacional, da metodologia que já existia, e nós customizamos essa metodologia para os nossos objetivos. Nós nos inspiramos nela, mas mudamos as perguntas e criamos um questionário com pontuações que vão ser nudes para aquilo que a gente quer que esses legislativos respondam, né? Que a gente quer enquanto sociedade, enquanto Ministério Público. Vou dar um exemplo: a gente tem uma pergunta que pontua bastante se esse legislativo monitora a política pública, se as leis são embasadas em estudos técnicos, né? Qual é a qualificação do quadro de assessores
desses vereadores. E aí a gente construiu essa metodologia. Essa metodologia é voluntária, né? Os vereadores não são obrigados a responder. Ela é aplicada e ela é verificada às cegas pela equipe da transparência, na mesma metodologia que eles fazem o índice de transparência. É autorresposta, mas os vereadores precisam apontar o link ou o documento que comprova a resposta. Né? No final, a gente tem uma pontuação premial para as boas práticas. E aí a gente ainda não faz um ranking, porque a gente começou agora e ainda é uma base diferente do índice de governança, que já está absolutamente naturalizada nas prefeituras. Essas mudanças não estão internalizadas nas câmaras de vereadores, mas a gente faz uma política premial e depois premia, né, entrega prêmios aos vereadores que apresentavam boas práticas ou altas notas. No curso dessa metodologia, a gente dá um prazo para eles ajustarem, né? Isso é muito bacana e foi uma estratégia até sugerida pela transparência que deu super certo, porque assim, eles mudaram performances para ganhar nota no fórum. Né? E aí depois a gente dá uma visibilidade, o processo está agora, o projeto está em fase de uma reavaliação dessa metodologia e com possibilidade, né, de uma expansão para outros municípios. Esse é o meu caso, né? Ele, na verdade, é um exemplo, trouxe ele aqui para dizer que nós temos um campo na transformação estrutural que é de experimentalismos, que é a gente criar soluções também, né? Eu acho que nós, Ministério Público, naquele nosso modelo antigo, nós também tivemos caixas fechadas, né? E aí a reflexão do José é muito importante, porque a gente pode ter, dentro do Ministério Público, uma energia criativa vigorosa de criar, né, projetos que possam transformar essa realidade. Era isso, né? Falei aqui no meu tempo, quero agradecer profundamente a vocês, dizer que quem quiser conhecer o fórum e também contribuir com a metodologia, eu vou adorar. Mariana tem me ajudado bastante, mas ele está aberto para todo mundo. E dizer assim, que é isso, sabe, Karina? Os momentos críticos servem para criar um novo paradigma e eu acho que muito mais do que desafios, a gente tem sempre, com bons promotores de justiça e integridade, um horizonte de possibilidades que a gente vai construir. Brigadão de coração, Mariana. Obrigada a todo mundo que me assistiu aí também.